Números 31, versículo 1. E o Senhor falou a Moisés dizendo: Vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois serás reunido ao teu povo. Esse versículo quer dizer que os midianitas são um povo enigmático na pesquisa bíblica, histórica e arqueológica. De acordo com Gênesis 25, 1 e 4, Midian era um dos filhos de Abraão com sua concubina Quetura. Às vezes, as midianitas se aliavam aos moabitas, aos amalequitas e aos ismaelitas. Os midianitas parecem ter sido uma confederação um pouco unida das tribos nômades e seminômades com origem no norte da Arábia Saudita, que viajava pelas regiões do oeste da Península de Sinai, sul do Jordão e de Arabá. Versículo 3. E Moisés falou ao povo dizendo: Amai-vos alguns de vós para a guerra, e ide contra os midianitas, e vingai o Senhor de Midian. 1000 de cada tribo de todas as tribos de Israel enviareis à guerra. Assim foram entregues dos milhares de Israel, 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a guerra. Esses versículos quer dizer que cada um dos 7 ciclos do livro de Números começa com uma referência à união das 12 tribos, ou desunião no caso da revolta de Corá. E aqui são reunidos 1000 homens de cada tribo de Israel para a batalha. A participação igualitária das tribos na Guerra Santa faz paralelo à sua contribuição igual com os presentes para o tabernáculo, no capítulo 7. Versículo 6. E Moisés enviou à guerra 1000 de cada tribo, e a eles a Fineia, filho de Eleazar, o sacerdote, para a guerra com os utensílios santos, e na sua mão as trombetas para soar. Esse versículo quer dizer que o modelo da Guerra Santa é apresentado quando o sacerdote Finéias acompanha o exército de 12.000 homens da batalha. Eles levaram consigo os objetos do santuário para os rituais de purificação necessários e as trombetas para dar os alertas de batalha. Versículo 7. E eles guerrearam contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todos os homens. E mataram, além dos demais que foram mortos, os reis de Midian, a Evi, e a Requém, e a Zur, e a Ur, e a Ré, e a Reba. 5 reis de Midian também, a Balaão, filho de Beor, mataram pela espada. Esse versículo quer dizer que os 5 reis de Midian, derrotados na campanha, são listados na mesma ordem no resumo da batalha, em que são chamados de aliados de Seom. A natureza das relações políticas entre amorreus, moabitas e midianitas permanece obscura. Um destes líderes, midianita Zur, era pai de Cosbe, a midianita que foi morta por Finéias junto com seu amante israelita Zimri ben Salu. Versículo 9. E os filhos de Israel levaram cativas todas as mulheres de Midian, e os seus filhos a levaram todos os seus animais e todo o seu gado e todos os seus bens. E eles queimaram a fogo todas as suas cidades onde habitavam e todos os seus grandes castelos. E tomaram todos o despojo de toda a pressa de homens e de animais. E trouxeram os cativos à presa e o despojo a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e a congregação dos filhos de Israel ao acampamento, nas planícies de Moabe, que estão junto ao Jordão, perto de Jericó. E Moisés e Eleazar, o sacerdote, de todos os príncipes da congregação, foram recebê-los fora do acampamento. E Moisés se irou com os oficiais do exército, com os capitães dos milhares e capitães das centenas que vinham da batalha. E Moisés disse-lhes: Deixastes vivas todas as mulheres? E eis que eles fizeram com que os filhos de Israel, por conselho de Balaão, transgredissem contra o Senhor, no assunto de Peor, e ali houve uma praga entre a congregação do Senhor. Agora, portanto, matai todos os homens entre os pequenos, e matai todas as mulheres que conheceram algum homem deitando-se com ele. Porém, deixai viver todas as crianças, mulheres que não conheceram algum homem, deitando-se com ele, conservai-as vivas para vós, e permanecei 7 dias fora do acampamento.
aquele que tiver matado alguma pessoa e aquele que tiver tocado algum morto ao terceiro dia e ao sétimo dia, purificareis a vós e a vossos cativos. E purificarei todas as vossas vestes e todos o que for feito de peles e todas as obras de pelos de cabra e todas as coisas feitas de madeira. E Eleazar, o sacerdote, disse aos homens de guerra que haviam ido à batalha: esta é a ordenança da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Todavia o ouro, a prata, o bronze, o ferro e o estanho e o chumbo, tudo que puser resistir ao fogo, fareis passar pelo fogo e ficará limpo. Ainda assim se purificará com a água da separação, e tudo que não puder resistir ao fogo, fareis passar pela água. E lavareis as vossas vestes no sétimo dia, para que fiqueis limpos e depois entreis no acampamento. Esses versículos quer dizer que o propósito da guerra santa era eliminar elementos impuros da sociedade, quer pessoas, quer bens. Esta batalha ocorreu imediatamente depois da idolatria de Baal-peor, e que haviam começado com relações sexuais ímpias e resultaram na morte de milhares de israelitas. Ela também estabeleceu o contexto para as instruções acerca da posse da terra prometida por meio da expulsão dos cananeus e da erradicação das fontes da idolatria. Críticos sugerem que esta mentalidade de guerra santa foi um acréscimo entre os povos antigos e não estavam em conformidade com o propósito de Deus. Contudo, estas instruções foram específicas para que aquele tempo e aquele espaço no ponto crítico de assentar os alicerces da teocracia de Israel. Neste momento, a sobrevivência do povo como a comunidade da nossa fé esteve em jogo. Números 31 é coerente com as instruções dadas em outras passagens do Pentateuco, como eliminação de idolatria, mulheres prisioneiras. No entanto, as instruções dadas a Israel nos tempos de Moisés e Josué foram substituídas pela lei de Cristo e pela lei de amor. Deus continua a abominar o mal na sociedade, e o povo de Deus deve ser diligente em se opor a qualquer forma de mal, mas não ao ponto de fazer guerras santas. Versículo 25. E o Senhor falou a Moisés dizendo... Esse versículo quer dizer que, mais uma vez, o Senhor falou a Moisés é a linguagem da revelação e a instrução divina que precede a obediência fiel. Tomai a vós a soma da pressa. Tomai a soma da presa, que foi tomada, de homens e de animais, tu e Eleazar o sacerdote e os chefes dos pais da congregação. E dividi as presas, as duas partes, entre as que lutaram por ela e as que saíram à guerra, toda a congregação. Tomai para o Senhor o tributo dos homens de guerra que saíram para a batalha, uma alma de cada 500, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Tomai da sua metade, dai-o a Eleazar, o sacerdote, para oferta alçada do Senhor. E da metade dos filhos de Israel, tomai uma parte de 50 do povo, dos bois, dos jumentos e das ovelhas, de todos os animais, e dai-os aos levitas, que têm a guarda do tabernáculo do Senhor. E Moisés e Eleazar, sacerdote, fizeram com que o Senhor ordenara a Moisés. Foi a presa restante do despojo que tomaram os homens de guerra, 675.000 ovelhas, 72.000 bois, 61.000 jumentos, 32.000 pessoas ao todo, de mulheres que não conheceram homens algum, deitando-se com eles. E a metade dos que saíram à guerra foi um número de 337.500 ovelhas. E o tributo para o Senhor das ovelhas foi de 675. E os bois foram 32.000, dos quais o tributo para o Senhor foi de 72. E os jumentos foram 30.500, dos quais o tributo para o Senhor foi de 61. E as pessoas foram 16.000, das quais o tributo para o Senhor foi de 32 pessoas. E Moisés deu o tributo da oferta alçada do Senhor a Eleazar, sacerdote, como o Senhor ordenara a Moisés.
e da metade dos filhos de Israel que Moisés separou, conforme os homens que guerrearam. A metade que pertencia à congregação foi das ovelhas 337.500, e 36.000 bois, e 30.500 jumentos, e 16.000 pessoas. Esses versículos quer dizer que estas instruções acerca da repartição dos despojos da guerra entre os membros da comunidade estabeleceram o padrão para as campanhas vindouras da terra prometida. Dos despojos da guerra, da metade dos filhos de Israel, Moisés tomou uma porção de 50, tanto de homens como de animais, e a deu aos levitas. Os 2% aqui contrastam com a tradição dos tempos de Abraão, em que se apresentava o dízimo de 10% ao sacerdote do templo. Versículo 48. Se aproximaram a Moisés os oficiais que estavam sobre os milhares do exército, aos capitães dos milhares e os capitães das centenas, e disseram a Moisés: os teus servos tomaram a soma dos homens da guerra, que estiveram sob a nossa mão, e não falta homem de nós. Por isso, trouxemos uma oferta ao Senhor, o que cada homem encontrou: joias de ouro, de correntes, pulseiras, anéis, brincos, e para fazer propiciação por nossas almas perante o Senhor. E Moisés e Eleazar, o sacerdote, tomaram o ouro que traziam, todas as joias bem trabalhadas, e todo o ouro da oferta alçada, que ofereceram ao Senhor. Dos capitães de milhares, dos capitães de centenas, foi de 16.750 shekels, pois os homens da guerra haviam tomado despojos para si. E Moisés e Eleazar, o sacerdote, tomaram o ouro dos capitães de milhares e dos capitães de centenas, e os trouxeram ao tabernáculo da congregação como um memorial para os filhos de Israel perante ao Senhor. Esses versículos finais querem dizer que a quantidade de ouro oferecida pelos comandantes de Israel excedeu em quase o triplo dos requisitos mínimo de meio ciclo por pessoa. Os braceletes para os punhos e para os braços, os anéis sinete, brincos e colares totalizaram 16.750 shekels, cerca de 200 quilos. Os líderes fizeram esta oferta com um espírito de gratidão a Deus.